vamos lá. Para começar o nosso coelhinho ou coelhinha da Páscoa, a gente vai precisar de um fio acrílico ou de algodão e a agulha correspondente. O que eu vou montar com vocês, eu fiz com algodão, já mostro a peça, mas para mostrar aqui no vídeo, eu vou começar com esse fio mais grosso, que é mais fácil de visualizar. Bom, então para começar o nosso anel mágico, eu dou 2 voltas na agulha, pego a laçada e puxo. Dentro deste anel aqui, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxo aqui e tá a nossa primeira carreira. Então, sem fechar o trabalho, nós vamos continuar para a segunda carreira. Vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto da carreira anterior. Então, nós vamos ficar com 12 no final. Então, 2, 3, 4, 5, 6 e até o final aqui da carreira teremos então, finalizamos a segunda carreira. Nesse momento aqui é que eu gosto de marcar o último ponto da carreira para que a gente não se perca. Nos outros vídeos eu mostrei um marcador que é um botão, né, da We Care About. Agora, como eu falei para vocês, vocês também podem marcar com alfinete comum ou fazer um marcadorzinho, ó. Eu peguei um fecho de colar aqui e pus a cordinha com enfeite, tá? Tanto faz, é só para marcar o último ponto para que a gente não se perca. Como eu tô pegando o meu ponto somente na alça de trás, eu tô deixando essa primeira alça aqui, deixa eu ver se dá para enxergar. Essa primeira alça eu tô deixando sem trabalhar, tô pegando só de trás, eu posso colocar o meu marcador aqui na alça da frente, que ele não vai me atrapalhar, tá? Como eu expliquei em outros vídeos também, eu costumo pegar só na alça de trás porque eu gosto do efeito, que eu gosto desse efeito aqui, tá vendo? Que aí se a gente pegar as duas alças não vai ter, porque o efeito justamente é a alça que fica não trabalhada aqui na peça. É interessante também para que a gente possa costurar os detalhes, né? As patinhas eu costurei nessa alça que sobrou, a orelhinha, tá? Então, continuando. A nossa terceira carreira, eu vou fazer um aumento a cada 2 pontos. Então, a gente vai fazer um aumento no primeiro, que significa 2 pontos baixos no mesmo ponto, e um ponto baixo no ponto seguinte. Ok? Então, no próximo, 2, no mesmo lugar, no seguinte 1, 2 e 1, e assim eu vou trabalhando até o final da carreira, quando eu terei 18 pontos baixos, vou ter um aumento de 6 pontos em relação à carreira anterior. Terminei então minha terceira carreira com 18 pontos. A quarta carreira eu vou fazer novamente um aumento de 6 pontos. De que forma? No primeiro, o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto, e um ponto baixo nos próximos 2 pontos. Então, eu tenho um conjunto aqui de 4 pontos baixos. Quarta carreira, um conjunto de 4. Como é esse conjunto? No primeiro, um aumento, 2 pontos baixos no mesmo lugar, e um ponto baixo nos próximos 2. E eu vou trabalhando assim até o final da carreira, quando eu terei ao todo 24 pontos baixos. Então, finalizei a quarta carreira com 24 pontos. Na quinta carreira, nós vamos fazer novamente 6 aumentos, então teremos bloquinhos aqui de 5 pontos. No primeiro eu faço o aumento, 2 pontos baixos no mesmo lugar, e aí eu faço um ponto baixo em cada um dos próximos 3. 1, 2, 3, tá? Então aqui eu tenho 5 pontos baixos. E aí eu vou repetir isso mais 5 vezes até o final da carreira. E vou ficar com 30 pontos baixos. Pronto, terminei a nossa quinta carreira.
com 30 pontos baixos. Agora, o que eu vou fazer? Esse já é o tamanho do corpo e da cabeça. Então, o que eu vou fazer é 5 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, 5 carreiras que tenho no total, cada uma delas, 30 pontos baixos, que é isso aqui, ó. Então, eu fiz aqui o aumento, ó, fiz primeiro 6, 12, 18, 24, 30. Aí eu vou fazer 5, 1, 2, 3, 4, 5, para depois fazer a redução. Então, são 5 carreiras, ponto sobre ponto, para dar esse efeito de bolinha aqui para nosso corpo e a nossa cabeça, tá? Então, eu já volto para mostrar para vocês depois como é que faz as reduções. Então, repetindo, são 5 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vamos lá. Depois que você fizer as 5 carreiras, eu não fiz aqui porque eu já deixei outra peça preparada para mostrar para vocês. Eu fiz com o fio de algodão mais fininho para mostrar as diferenças de resultado. Vocês vão ver que vai dar um coelhinho bem menor do que esse que eu fiz com esse fio. Mas eu fiz uma carreira aqui de ponto sobre ponto, suponha que ela fosse a minha quinta, né? Aí eu vou começar a fazer as diminuições para poder dar esse efeito aqui, ó. Eu aumentei, deixei ele plano, agora eu tenho que diminuir, né? Então, como é que eu faço a primeira diminuição? Primeira diminuição, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar, para começar, os primeiros 2 pontos, nós vamos fechá-los juntos, vai ser a primeira diminuição. Então, o que eu faço? Eu coloco a agulha como se eu fosse fazer o ponto baixo normal, puxo a alça, só que eu não arremato. Coloco no segundo ponto, puxo a alça, mas não arremato. Aí eu arremato os 2 juntos, ó. Primeira redução feita. Aí eu vou fazer um ponto em cada um dos próximos 3. Por que isso? Porque lembra que a gente estava com um bloquinho de 5 pontos baixos? Agora a gente vai diminuir para 4, ó. Uma diminuição e um em cada 3, 4. Um bloquinho de 4 agora. Então, repetindo aqui, ó. Peguei a primeira laçada no primeiro ponto, pego a segunda no ponto seguinte e arremato os 2 juntos, fazendo mais uma diminuição. E um ponto baixo em cada um dos próximos 3. De novo, faço uma diminuição aqui e um ponto baixo em cada um dos próximos 3. E assim eu repito até o final da minha carreira. Terminamos a carreira, então de 30 a gente passou para 24 pontos. Na próxima carreira eu vou fazer mais uma redução. De que forma? Eu faço a redução nos 2 primeiros, como na carreira anterior, aqui, e um ponto baixo nos próximos 2 pontos. 1 e 2. Então, ao invés de a gente tinha aqui nas nossas 5 carreiras bloquinhos de 5, aí a redução da carreira anterior ficamos com bloquinhos de 4 e agora bloquinhos de 3, ó, uma redução e um nos próximos 2, 3. Repetindo aqui, uma redução e um ponto baixo nos próximos 2. E assim até o final da carreira, quando teremos 18 pontos baixos. Terminei a segunda carreira de redução, fiquei com 18. Aí eu corto o fio e arremato. Eu vou ficar com uma peça assim, tá? Então são 5 de aumento, a gente fez 6 pontos baixos, depois 12, 18, 24, 30. Aí fazemos 5 carreiras de ponto sobre ponto, 1, 2, 3, 4, 5 e 2 de redução, tá? E aí a gente vai ficar com uma peça assim. Vocês vão precisar fazer 2 peças assim, uma para o corpo, outra para a cabeça, idênticos, ok? Então, aqui estão as 2 peças iguais para fazer a cabeça e o corpo. Então vamos fazer agora as patas. Para fazer as patas, a gente vai fazer o anel mágico, 6 pontos baixos de novo. Aí na próxima carreira, nós vamos fazer, como no corpo, 2 pontos em cada ponto da carreira anterior, tá? Então aqui, ó, vamos fazer 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, agora que a gente fez a segunda carreira, nós vamos fazer, para dar esse efeito aqui da patinha, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu fiz 6, fiz um aumento, uma carreira de aumento com 12, agora eu vou fazer mais 2 com 12, tá? Sem aumento nenhum. Então, terminei aqui minha quarta carreira, né? A segunda sem aumento, também com 12 pontos. Então, o resultado vai ser esse aqui, como se fosse um copinho, tá? Então, vocês têm que fazer 4 desses, 4 iguais para as patinhas do coelho. Aí a gente já tá praticamente com o coelho pronto, vai faltar só a orelha que eu já volto para ensinar. Então, vamos lá. Feitas as patinhas, vamos fazer as 2 orelhas. De novo, nós vamos começar com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E novamente nós vamos fazer a carreira de aumento, 2 pontos em cada ponto da carreira anterior. Então, vamos fazer 2 pontos no primeiro e em cada um dos 5 seguintes, ficando com 12 pontos. Bom, terminada a segunda carreira, já coloquei meu marcador de pontos aqui, vamos para a terceira. Igual no corpo, nós vamos fazer um aumento e um simples. Então, vai fazer 2 no próximo ponto e 1 no ponto seguinte. 2 no próximo ponto e 1 no seguinte, até o final da carreira. Cheguei ao final da terceira carreira com 18 pontos. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, mais 2 carreiras com 18. Vou fazer ponto sobre ponto, vou fazer 18, depois 18 novamente. Então, eu fiz 2 carreiras com 18 pontos, tá? Essa é a parte mais gordinha aqui da orelha. Agora, nós vamos fazer uma diminuição. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou diminuir os primeiros 2 pontos, então eu faço como se fosse fazer o ponto baixo, igual a gente fez na cabeça e no corpo, mas não fecho, pego o segundo, mas não fecho, fecho tudo junto, uma diminuição. E um ponto baixo, tá? Então, a gente estava com 18, nós vamos finalizar a carreira com 12. Novamente, uma diminuição e um ponto baixo. Eu vou repetir até o final da carreira. Então, finalizada a carreira de diminuição, terminamos com 12 pontos. Agora, eu vou fazer 3 carreiras de 12 pontos, ou seja, 3 carreiras em que eu faço ponto sobre ponto da carreira anterior. Ok? Então, a gente vai fazer um ponto sobre cada ponto da carreira anterior, trabalhando desta maneira até o final da terceira carreira aqui para cima, que vai ser a nossa 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente vai fazer a sétima, oitava e nona iguais, com 12 pontos. Bom, então finalizei as 3 carreiras sem aumento. Ó, eu tinha marcado aqui depois da minha redução, né, que a gente saiu de 18 foi para 12, marquei o último ponto e subi 3 carreiras, ó, 1, 2, 3 de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuição. Só que dessa vez a gente não vai ficar com múltiplo de 6, ó, vocês vão ver. Eu vou diminuir da mesma forma que eu diminui de 18 para 12, ou seja, eu vou fazer uma diminuição, os 2 primeiros pontos, e depois um ponto no ponto seguinte. Vou fazer mais uma diminuição e um ponto no ponto seguinte. E assim a gente vai trabalhar até o final da carreira. E essa carreira vai ter 8 pontos, porque eu resolvi diminuir de uma outra maneira para dar o efeito
mais sutil da orelha, né? Senão ia ficar de 12 para 6 ia ficar uma dimensão muito grande, não ia ficar tão Bacana. Então pronto, ó. Temos aqui 8 pontos. Agora eu vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tá? E aí tá pronta a nossa orelhinha. Vocês vão fazer 2 dessas daqui, tá? Pra colocar na cabeça. Então, eu tenho aqui todas as peças prontas, a cabeça, o corpo, as orelhas e as patinhas. E agora a gente vai começar a montagem. Então, eu pego uma das partes para eleger como cabeça e vou posicionar os olhos. Esses olhos aqui eu comprei no site da Stay Stroke, que foi a professora que me ensinou a fazer os amigurumis, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas vocês podem usar botão ou bordar como preferirem, tá? Então, os olhos, deixa eu ver onde que eu pus. 1, 2, 3, 4, na 5ª carreira. Então, acho que eu vou colocar assim também nesse. 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Aqui, olha, eles são assim. Opa! Eles são assim. E aí, atrás você fecha com essa como se fosse uma tarraxa de brinco, né? Uma taxinha, alguma coisa assim. Bom, aqui eu deixei 3 pontos de espaçamento, vou deixar também 3 aqui, 1, 2, 3. E vou colocar bem aqui o segundo olho. Aí eu vou ver se tá do jeito que eu queria, tá? Agora eu vou fixar os olhos aqui pelo avesso. Dessa forma eles ficam bem seguros e não tem perigo da criança puxar e ele sair, tá? Bom, depois que eu fixei os olhos, eu vou pegar um pedaço de linha com agulha de tapeceira e vou bordar aqui o narizinho e aqui essa início da boquinha aqui, logo abaixo dos olhos. Então eu vou colocar aqui minha linha e vou bordar aqui o início do focinho aqui. Aqui pra cá. Como eu falei pra vocês, eu não dou nó logo no início, esse fio tá solto por enquanto, porque se eu não gostar da maneira como ficar o meu focinho, aí eu só desmanchar. É por isso que eu ponho o nó no final. Tá vendo? Bem aqui, tá? Agora, testando tudo certo aqui com o nosso focinho, a boquinha, eu vou aqui atrás e dou o meu nó, tá? Em seguida, eu vou colocar as orelhas. Aqui nesse branquinho, eu coloquei a orelha, desculpa, 1, 2, entre a 2ª e a 4ª carreiras, tá? A 2ª tá aqui, a 4ª tá aqui, que é o que eu vou fazer aqui também. Eu vou colocar a orelhinha aqui e a outra aqui antes de a gente encher com a manta acrílica, tá? Vou colocar as orelhas e já volto. Então aqui estão as 2 orelhinhas colocadas. Eu sempre gosto de dobrar a pontinha de uma delas, dou um pontinho aqui, só para ficar mais charmoso o rostinho. Então agora a gente vai encher com a manta acrílica e colocar a cabeça com o corpo. Eu gosto de deixar as patinhas para depois que tiver a manta acrílica, para eu ver certinho onde vai, por exemplo, onde ele
fica sentadinho aqui, é onde eu quero a patinha dele. Então vamos lá, pegar um pouco de manta acrílica. E vamos colocar um pouco no corpo também. Juntar as duas coisas é muito simples, porque aqui nessa parte aberta do corpo eu tenho 18 pontos. Na parte aberta da cabeça eu tenho 18 pontos. Então, como eu tenho duas partes com o mesmo número de pontos, tá fácil, né? Eu vou pegando aqui, ponto, um ponto. O único segredo é lembrar de tempos em tempos, assim, de 3 em 3 ou de 4 em 4 pontos, dar uma puxadinha na linha para formar o pescoço aqui mais estreito, senão ele vai ficar mais plano, não vai ficar tão bonitinho, tá? Não vai costurando assim ponto a ponto até terminar. Bom, então eu já uni aqui a cabeça com o corpo e agora vamos colocar as patinhas. As patas eu coloco um pouquinho só de manta, só para ela não ficar vazia, estão vendo? Tem um espaço aqui, é só um pouquinho. E de novo com a ajuda de uma agulha de tapeceira a gente vai costurar. Bom, se vocês se lembram, a última carreira da pata tinham 12 pontos, né? Tinha 12 pontos. E aí a gente vai dobrar ela ao meio e juntar em 6 lugares, 6 pontos diferentes aqui do corpo. Essa pata de cima aqui eu vou colocar 2 carreiras abaixo da junção. Eu vou costurar uma aqui e a outra desse lado. E a de trás, como ele vai ficar aqui mais ou menos aqui, vai dar 1, 2, 3 na 4ª carreira do início, do início para frente, né? Na 4ª carreira aqui. Vou colocar uma aqui e outra aqui. Eu já volto com vocês. Então aqui eu acabei de colocar as patinhas. Aí eu acabei resolvendo fazer o rabinho. O rabinho eu fiz o seguinte, eu fiz igual a patinha, só com uma carreira menos, ou seja, eu fiz 6 pontos baixos, depois eu aumento 12 e uma de 12, tá? E aqui, ao invés de colocar ele dobradinho assim, com movimento, eu grudei ele de uma maneira mais quadrada, digamos assim. E coloquei um lacinho aqui para enfeitar, você pode enfeitar como você quiser. Nesse outro branco aqui, eu coloquei um botão da We Care About, ficou assim. Então, aí vocês fazem como acharem melhor. Então, só uma observação de material. Ah, sim, lembrei da patinha. Essas unhas aqui, no coelho maiorzinho, eu fiz pegando o fio rosa e passando com agulha. Depois que eu preguei mesmo, fiz um detalhe, achei que precisava. Esse aqui, como ele tá pequenininho, já tá bonitinho, assim, eu achei que não precisava. Então, se vocês viram o seguinte, se a gente fizer com um fio mais grosso, ele vai ficar maior, né? Se a gente fizer com um fio mais fino, ele obviamente vai ficar menor. Aí vocês veem como é que vocês preferem fazer. Eles ficam assim, tá? Eu espero que tenham gostado. Se gostou, por favor, clique em gostei no vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder mais nenhuma novidade. Um abraço e até a próxima!